nome é Thiago Meireles. I am Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga. E nós somos o Pó Pó Direito! Falei inglês, é? Sim, Tu eu é falei poliglota, inglês né? pra poder... Sim, meu Eita, professor de olha. inglês tá aqui, ó, super orgulhoso de mim. Nick, Nick. eu sei que um dia... meu professor de inglês vai falar. o que nosso. professor, Nosso. sabia que ele é super fã da gente? Sim, sim. Ele tem muito orgulho. Eu dou Claro inveja que... pra ele já. mas só que eu, com um ano de inglês, eu já tô no futuro, terminando o futuro, tu ainda tá no Calma, passado. você Mas Pretérito tudo bem. imperfeito Você ainda, ela tá no primeiro. present. Mas enfim, gente, é isso. Estamos aqui com o nosso professor, eterno professor, Renato Púpio. E hoje a gente vai falar de um tema... Parte que é- 2. Parte 2, que é a parte 2, viu? Parte 2. Quem quiser saber da trajetória, parte 1. Parte 1, ele contou a trajetória dele como promotor. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Ele passou com 22 anos no primeiro concurso que ele fez, então Meu vale a amigo, pena você assistir. esse homem Meu aqui, amigo. Ele é uma máquina. E Não, ele ainda... não, eu fiz um concurso. Foi o primeiro que eu passei. Aí, durante a faculdade, ele era professor de inglês de executivo. Tranquilo. Assim, é vida- aquela história de sucesso, né, meu amigo? O Felipe, coitado, se for contar Coitado, a história dele... eu vou te falar, eu fiz concurso pra Polícia Militar e não passo. Se eu fizer agora, Vale a pena assistir. não desmerecendo, mas é um Vale a concurso pena mais, assistir, vale a é um pena concurso mais assistir, fácil, muito sejamos bom, sinceros. muito bom. E agora vai ser qual vai ser o tema? Agora a gente vai falar sobre Nulidades nulidade. processuais, Tema legal. Sobre o processo penal, ele foi um grande professor no processo penal, né? Não é mais porque falta de tempo, né, professor? Mas ele foi um grande professor em processo penal. E hoje, uma dúvida que todo brasileiro está, né, assim, tá, é um tema muito vibrante aí, que é questão da sobre a nulidade. nulidade processual. E eu vou usar um exemplo do caso do nosso... Então, a gente não sabe, porque a gente está gravando antes das eleições, então a gente não sabe se ele é presidente, se ele não é, mas enfim, o candidato à presidência da República, Lula. Ele teve um processo penal, que teve um trâmite, chegou, enfim, ele foi condenado em duas instâncias, né? Isso. E ele teve o processo anulado. Não, houve uma nulidade, não foi anulado, não se fala anulado. Ele foi condenado em 3 instâncias, na primeira, Três segunda instâncias. e no STJ. Ah, foi. E então. foi Vamos pro deixar ele STF. falar? E aí, Vai, a gente vai professor. trazer uma pessoa Só técnica técnica pra para Isso. poder falar. É bom a né? gente Uma conversar, pessoa técnica. principalmente com relação às consequências dessa nulidade também. Na A gente verdade, pode assim, começar. né, então, o assunto, na verdade, é realmente intrigante, né? Assim, é um Sim. assunto bem interessante para o processo penal. Esse caso do Lula é só ilustrativo. Sim, né? sim. A Meramente gente está ilustrativo. falando aqui, eu estou colocando a parte técnica mesmo, né? Perfeito. Mas esse exemplo é bom e importante porque é um exemplo que traz uma repercussão gigante para o país, né? Sim. Para todo mundo, né? Então, assim, no que é nulidade, né? Nulidade é um defeito processual. Perfeito. Né? Então, quando tem um defeito, a gente vai... O que cabe ao juiz, né? O juiz tem que analisar o tamanho do defeito para medir as consequências que vai ter no processo. Isso. Enfim, então, a nulidade é um ato praticado defeituoso que pode trazer consequência no processo ou não. Então, dependendo da extensão da nulidade do defeito, mais consequência traz para o processo. Sim. Se a extensão do defeito for pequena, menos consequência traz ao processo. Então, essa regra é a regra natural da análise das nulidades. Né? Perfeito. Agora, sim, transportando essa história agora, essa regra básica de nulidade, de defeito, para a história aí do processo do Lula que foi anulado, né? É uma coisa curiosa, porque a nulidade, esse defeito do processo, ele tem que ter, como tudo no direito, ele tem limite, né? Então, o defeito que é encontrado no processo, ele tem um limite, e ele tem que ser, esse limite, ele tem que encontrar alguma utilidade no processo, tem que ser útil, né? Então, por exemplo, se você tem uma nulidade no processo, mas essa nulidade não trouxe prejuízo para ninguém. Perfeito. Então, houve um defeito no processo, mas esse defeito não trouxe prejuízo. Tem como dar um exemplo, sem ser o dele? Dá um exemplo de algum processo que o senhor atuou. Por exemplo, né, vamos supor assim, a citação do réu. A citação do réu é um dos atos mais importantes do processo. Já, Né? sim. É o ato que faz aquele início do processo, Isso. que fecha a parte inicial do processo, a fase postulatória. Vamos supor que a regra da citação não foi cumprida 100%. Vamos imaginar que o réu foi citado, ele não foi citado corretamente, ele não foi citado na sua pessoa, mas ele Mas tomou... o vizinho... Mas ele tomou ciência da existência do processo contra ele. Sim. E Perfeito. se apresentou em juízo. Ele Legal. se apresentou. Sim. Legal. Então, o defeito de citação normalmente gera nulidade absoluta. Normalmente, pela Certo. regra objetiva. Então, se o defeito não trouxe consequência, para que eu vou anular o processo? Para que eu vou mandar refazer um ato se o ato chegou ao seu fim?
mesmo não tendo percorrido o caminho correto, mas ele chegou no fim dele, ele atingiu a finalidade. Sim, perfeito. Então, a nulidade é estudado sobre isso, mas só que a lei fala que quando a nulidade é absoluta, ela não quer saber se chegou Não no é fim, se não chegou, não interessa. Não interessa se o processo chegou naquele lugar que teria que chegar do mesmo jeito, sem trazer consequência para ninguém. Mas se a nulidade é absoluta, anula, ponto. Não pode convalidar, não pode... Então, exatamente. Então, nesse caso da citação, tchau. Exatamente. Defeito de citação normalmente gera nulidade absoluta no processo. Ok, entendi. Perfeito, né? Perfeito. Ok. Então, por exemplo, a questão toda é nulidade absoluta. Toda essa questão que a gente está falando de nulidade é de nulidade absoluta. Porque na nulidade absoluta, o direito inverte todas vamos dizer assim, inverte os valores das coisas. Certo. Porque você pode ter um processo que cumpriu, ele chegou na sua finalidade, ele cumpriu, todos os atos foram praticados corretamente, foram cumpridos, e porque existe uma nulidade absoluta, ele é anulado. Mas espera aí, quem vai tirar proveito dessa nulidade? Ninguém. Sim. Porque não vai trazer, não trouxe, objetivamente, não trouxe prejuízo para ninguém. Então, até hoje, isso é uma doutrina nova, a jurisprudência não aceita isso de maneira... Existem jurisprudências assim, isoladas nesse sentido, que fala que até na nulidade absoluta, eu preciso demonstrar prejuízo. A teoria clássica fala assim, na nulidade absoluta, acabou, o prejuízo é presumido. Isso, Ponto final. acabou. Não importa se teve ou não teve. A teoria mais progressista fala o seguinte, não, mesmo na absoluta, eu tenho que demonstrar que houve prejuízo, porque senão não tem por que eu fazer o processo voltar. Para que vai voltar se não teve prejuízo para ninguém? Sim. Muito embora não tenha o ato sido praticado perfeitamente. Sim. Aí que está a coisa, aí que está a grande questão que eu vejo, né? Sim. Sobre esse assunto, né? Então, a nulidade, o direito, ele tem que nos servir, tem que servir às pessoas, ao jurisdicionado, e não a gente servir o direito, porque o direito não tem um fim em si mesmo. Ele só serve para distribuir, ou seja, para fazer o direito objetivo chegar à pessoa, né? Então, assim, se eu entro com uma ação contra alguém porque está me devendo, eu quero saber se ele vai me pagar ou não. É isso. Não é verdade? O direito está te servindo. Exatamente. Então, o direito tem que fazer ele me pagar. Se ele tem condição financeira e não fez me pagar, não serviu de nada. Então, é a utilidade do direito. Agora, vocês imaginam, né, uma pessoa que foi processada por vários crimes, nós estamos falando de crimes gravíssimos, desvios de bilhões, que trouxe um prejuízo para a nação gigantesco, né? E teve o processo confirmado pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal respectivo, pelo STJ, aí chega no STF, e só o STF conseguiu ver uma nulidade absoluta e anula tudo. E qual foi a nulidade absoluta no processo dele? É competência de foro. Foi Eles questão... entenderam que o juiz lá o juízo da 13ª Vara lá de Curitiba, né, não era competente para julgar. Quem seria competente no caso? De Brasília. De Brasília foi. Ah, foi por isso, então? Se não me falha a memória, é uma questão assim, a questão que se discutia, ele tinha, como é que eu vou dizer, todos os fatos que foram apurados, ele saía da esfera do Estado do Paraná. E a lei fala, com relação à competência, que quando o efeito do ato que se investiga, ele sai de um Estado, é mais de um Estado, a competência é da capital federal. Então, assim, olhando pela ótica de doutrina, a doutrina clássica, né, que é utilizada hoje em dia, né, por isso que foi anulado. Que é o entendimento do STF, no caso. Nulidade absoluta, ponto. Acabou. Ponto. E aí, no caso da progressista, né, que o senhor estava dando o exemplo, se caso ele tivesse... Busca a utilidade. E, na verdade, assim, eu aqui vou acrescentar alguns ingredientes de um estudo que eu tenho feito sobre essa matéria, né? Não é só, além de tudo, da utilidade do direito, consequências do que você está fazendo, né? Espera aí, eu reconhecer a nulidade aqui. Exato. Primeiro, o que vai ter se o processo passou por 3 instâncias, passou pelo juiz de primeiro grau, o respectivo tribunal, STJ, ninguém encontrou nada. Ninguém encontrou nulidade. Ninguém encontrou defeito no processo. Só o STF que viu aquele defeito. Perfeito. O STF está lá para dizer o direito em última instância. É a última rátia. Exatamente. Mas, assim, agora a minha preocupação é o seguinte, o que está em jogo ali? Né? Qual é a consequência daquilo? O processo, qual é a vantagem agora do processo começar tudo de novo num juiz de primeiro grau, de novo na comarca, no Foro de Brasília? O que vai mudar? Eu digo, qual o benefício que alguém vai trazer? A não ser pessoal para a pessoa. Para a pessoa que está sendo, em tese, lá o acusado.
Agora, utilidade prática. Vai chegar o STJ do mesmo mas aí jeito. Um questionamento mesmo, assim, até para o senhor. Mas se o direito, ele tem que dar um fim à sociedade, àquela pessoa, de certa forma, se a gente está falando ali da pessoa mais beneficiada com essa decisão, né? Mais, no caso, desfavorecida com essa decisão, que no caso ali é o Lula, né? Então, no caso, o direito não serviu a ele. E ele está pedindo com que... na verdade, assim, o que eu de certa acho... forma, foi benéfico a ele. Como tudo em direito, eu acho assim, que todo incidente processual, ele tem que ter uma utilidade. Ele tem que ter uma razão de ser. Ele tem que ter um porquê. Nesse caso, se você pega uma nulidade do processo, que, na verdade, o processo tramitou na comarca X e era para ser na Y, eu pergunto, qual o prejuízo que teve? O juiz, o juiz ele só era incompetente por conta dessa... Só questão de furo. Local, ratione loci, não Ok. com relação à matéria. Ótimo. Obviamente, se o Entendi. juiz trabalhista julga um processo Óbvio. penal... Aí é questão óbvia. E eu acho que nulidade. partindo do princípio que são todos juiz federal, né? Na verdade, Então, assim, o resumo da história, a nulidade, tudo em direito tem que ter limite, né? Assim, até quando a gente fala assim, a gente brinca, né? Nem o direito à vida é ilimitado, porque existe a legítima defesa, né? Então, tudo tem limite. A nulidade, reconhecimento, consequências para o processo também tem deve que ter ter limite, né? Dos benefícios que vai se extrair dali. Então, a pergunta é, o acusado, o réu, em qualquer processo, ele teve prejuízo processual? Porque, não, se ele tem prova, não tem prova, se ele deve ser condenado, essa discussão é outra. E essa discussão encerra no tribunal local. Discussão de mérito encerra no tribunal local. Depois é o direito. A partir dali é só de questões de direito. Então não é disso que nós estamos falando, se ele é responsável ou não é, se ele teve ou não teve culpa. A princípio parece que teve, que ele foi confirmada a decisão no segundo grau, Então, e foi confirmada por todas as outras instâncias. então, a nulidade, ela é processual. só processual, Só não foi a processual. questão Não, da não matéria, né? Claro que não. Se ele vai ser ou não vai ser, se ele deve ser absolvido ou condenado, não é disso que nós estamos falando aqui. Sim. Nós estamos falando de nulidade. Chegaria ao STJ de qualquer forma, né? Basicamente, Pois é. mesmo agora, vai chegar também com o novo processo que venha a ocorrer, vai chegar no STJ de qualquer forma. Sim. Então, não vai. Mas, na verdade, nem vai, né? Assim, Nem vai. A Pois é. específica é porque ele Porque não- completou a idade. Exato, não a vai prescrição conseguir ser corre pela preso. metade. Vai ser, Já não vai. já deve estar prescrito o processo, com certeza. Oh, meu Deus. Mas enfim, então eu acho que a nulidade ela tem que ter limite, né? A Sim. nulidade ela não pode ser, porque senão, como eu falo, né? Inverte as coisas. O direito tem que nos servir, não a gente servir o direito. Então Sim. a nulidade ela tem que ter uma razão de ser decretada, o porquê, e tem que ter uma razão lógica. Perfeito. E eu né? acho que são pensamentos aí, o senhor expôs tanto o pensamento doutrinário, que De um lado e de entende outro. de um lado e de outro. Eu acho que é isso que a gente precisa. É um A gente debate, precisa levar né? o conhecimento e ao debate. Com Por certeza. exemplo, notoriamente eu senti que o seu debate, você é tendencioso para a questão progressista. Não, e tá sim, tudo eu, bem. Não, eu acho que em processo penal, assim, Vitória, em processo, para que serve o processo? O processo é só para levar o direito à parte. O processo é o elevador do prédio, né? Eu quero aquela coisa, a pessoa não me deu voluntariamente, então eu só tenho um jeito. Como eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu tenho que usar do processo. Então o processo tem que ser o mais útil e mais rápido possível. Sim. Senão não serve para nada. A gente Não é tá- verdade? a gente- O advogado, como cliente, o seu cliente chega lá com um problema, você vai falar, olha, eu vou ter que entrar com um processo assim, assado, o cara vai perguntar, daqui quantos anos eu vou conseguir? Exato. Então, tipo assim, então a gente vê se o processo ele está sendo útil, prático e rápido, se ele é efetivo. A efetividade tem a ver com o prazo que vem a resposta. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que toda a ciência processual tem que ser feita para aprimorar o processo, inclusive para o Perfeito. advogado. Vê se tá ouvindo É bem. perfeito. A gente Não é tá verdade? falando. O advogado, o que o advogado quer, independente da decisão favorável? Não, ele quer a decisão. De Para qualquer você forma, poder recorrer, para você fazer o que tem que fazer. a gente está Não é falando de verdade? princípios como economicidade Sim, processual, tudo. celeridade processual, são Exatamente. coisas que realmente você quer ter o seu direito abarcado. A ninguém beneficia um processo lento, que não Ninguém. chega para lugar nenhum, Sim. que não consegue fazer nada. Então, assim, o processo tem que ser rápido, tem que ser útil, tem que ser prático, tem que ser objetivo. Sim. Se não são, não adianta para ninguém. E quem mais perde com isso, eu vou te falar, são os profissionais de direito mesmo. O E eu- advogado é que mais sofre com isso. E hoje em dia, A gente sofre muito com essa instabilidade. E eu lembro quando o senhor chegou para contar. Vou chegar mais próximo do microfone? Aí, eu lembro quando a gente chegou na primeira aula do senhor de processo penal, o senhor falou quão antigo era o processo penal e o quanto precisava de um novo processo penal. E assim, 91? o novo 91, Código de 92? Processo Penal.
Não, é 40 e pouco. Não, 40. Não, 40. não, né? 41. As alterações teve várias Não, alterações. tem né? várias sim. alterações, Aí mas é teve- 40 e o pouco. código ainda não foi alterado. Não foi, né? ainda tá. Então, são essas coisas que a gente... Tem uma reforma de código, mas nunca saiu. Nunca saiu. Eu acho sai que essa pedaços instabilidade... dele. E Perfeito. São pedaços. uma coisa que a gente brigou até no dia do podcast do Dr. Benedito, inclusive já convido vocês a assistirem, mas ele falou sobre essa questão da... Cara, a insegurança jurídica Sim, é muito extrema. grande. Então, assim, por bem quê? grande. Aonde que a gente vai chegar desse jeito? Eu entendo que cada juiz ele tem a sua forma de julgar. Eu entendo que tem, né, o princípio lá do impulso, como que é? Não é o impulso oficial, não. É o... Que ele pode escolher, que ele pode julgar da forma que ele quiser. Ah, tá. Livre convencimento motivado. Isso, livre convencimento motivado. Então, assim, tá tudo bem. Só que, cara, tem que ter eu acho que uma segurança ali, um parâmetro, porque Exato. senão vai Tem ficar muito... um meio termo ali que Exato. dentro Fica uma daquilo... insegurança. Hoje em dia a gente tá vivendo uma era de muita insegurança jurídica. Não, e mas eu a gente falo fala só. em processo penal. Você pega aqui, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que como Não, tem até que ser cível. útil, a gente pega assim, por exemplo, né? Prova. A prova contaminada, né? Sim. Mas vamos imaginar que numa Árvore, interceptação clandestina você tem a confissão de um serial killer. Você não O cara pode que fazer matou nada. 50 pessoas, por exemplo. Você não vai poder usar? Né? Então, assim, Tudo se isso não tiver... Por isso que eu falo, tudo tem limite, tudo tem exceções. Porque o direito tem que servir às pessoas. E não ao contrário. Não é verdade? Sim. O direito Certo. tem que servir à sociedade. Isso. E não a sociedade servir o direito. A gente não pode ser escravo de uma regra que não serve para nada. Perfeito. Só para atender a regra. E no caso ali, nesse processo que a gente está falando em exemplo do Lula, o Estado representa a sociedade. Pois é, e aí Então- você anula um processo com consequências seríssimas, né, para todo um trabalho feito, enfim, porque a nulidade absoluta, ponto. Então, tipo assim, é como eu falo, né, uma história do serial killer que eu estou falando. Você, numa gravação clandestina, você descobre, o cara confessa... Então, acho que tem que ter um avanço Não, nesse eu- sentido. é isso, um eu acho debate, que- tem que ter um debate. Né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser analisada, como eu falo, a gente tem que tirar do direito a utilidade para a sociedade, Isso. não ao contrário, né? A gente não tem que ficar escravo do direito, né? E falando um pouco da sua atuação na promotoria, eu queria finalizar para falar um pouco, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre a atual área que ele está, né? Da cidadania, que é a parte de registro cartório, público. corredoria de cartório. Isso. Não, na verdade, sim. Não. Hoje eu sou titular na cidadania. A estrutura da promotoria da cidadania do MP são 3 titularidades, 3 promotores. Tem uma que é direito consumidor, outra é direito a 11ª, 10ª é a minha, que é corregedoria dos cartórios extrajudiciais, e tem a 9ª, que é idoso deficiente, inclusive aqui eu fiquei 7 anos. Sim. E saí agora recente. E hoje eu estou corregedoria de cartórios extrajudiciais, né? Registro público, né? Isso, sim. E tem algumas curiosidades. Pois é, a lei de registro público, na verdade, de 2015 para cá, teve muitas alterações, a lei 6.015 de 73, né? E, na verdade, com o intuito de desafogar o judiciário. Então, Sim. na verdade, o cartório passou a ter relevância, ou seja, a gente já é sabido, né, que pode fazer divórcio em Isso, cartório, extrajudicial. pode fazer reconhecimento de filho em cartório, pode fazer Dissolução. muito... Isso. Inclusive tem um procedimento próprio, né? Quando a mãe vai registrar um filho em cartório, se não tem pai, o tabelião pergunta se ela sabe quem é o pai, se ela quer indicar quem é o pai. Ela indicando, interessante. ele vai chamar a pessoa a comparecer no cartório para ver se reconhece voluntariamente. Caramba. É assim que funciona. E Quando a mãe vai registrar o filho, ela chega lá e Fica a declara. dica aí, ó. Se você teve um filho, não sabe quem é o pai, indica um rico, vai que ele aceita. lógico. E a gente estava conversando a questão... Se voluntariamente ele reconhecer, ele já faz o registro. Só não acabou. indica o Felipe. Eu sou liso, meu Vai amigo. ser Liso, quebrada liso. a criança. E a gente estava conversando até antes um pouquinho a questão socioafetiva, a questão de Isso. inclusão paterna Exatamente. socioafetiva. Porque hoje Isso tem também, muita, né, essa exatamente. paternidade socioafetiva. Hoje isso foi uma inovação que foi feita, né? Foi trazido pelo um provimento do CNJ aí, acho que foi de 2018. Passou a ser possível o reconhecimento socioafetivo também de maternidade ou paternidade feito em cartório. Tudo isso que eu estou falando, estamos falando de procedimento extrajudiciais, ou seja, dispensação judicial. Legal. E é Facilita, Celeridade. facilita a vida das pessoas. Né? Facilita a vida das Exatamente. pessoas. Desafoga o judiciário. Com Interessante. E se, um caso hipotético, né? O pai e a mãe, ok, já está lá, já está registrado, a mãe registrou... Biológico. O pai biológico está lá, Perfeito. já se encontra lá. Só que, por um acaso, separaram e um outro pai criou esse filho. E ele quer constar lá.
Não tem problema? Não, Pode? é exatamente isso aí. A paternidade, ou pode ser maternidade socioafetiva, é exatamente isso. É ele registrar com quem ele tem essa socioafetividade, quem ele criou. Então, basta ele ir no cartório, fazer um requerimento, trazer alguns elementos de prova dessa situação e vai ser acrescentado na certidão o nome da mãe ou do pai socioafetivo. E, consequentemente, ele adquire todos os direitos... Inclusive hereditários. Legal. Isso tem que ser feito com certo controle, porque Sim. traz inúmeras consequências, né? Perfeito. Inclusive ele pode adicionar o nome do pai ou da mãe socioafetiva ao nome dele também. Pô, que Então legal, ele vai ficar com o Isso é nome muito- dos dois pais, do biológico e do socioafetivo. Pode É que isso fazer, é muito mas tem que ter interessante, pô. cuidado. Não sabia não. Ficar muito Vai. puta. Com certeza. Já pensou? E a Rapaz, mãe... Se vem, Vai quero ficar- ter outra mãe. É o quê, menino? Ah, eu considero ela como minha mãe. Depois eu falei assim, vem cá que eu vou te... Eu espocava na porrada. Aí ela se promotor lá, mãe, você não pode... Eu espocava na porrada, entendeu? Já tô avisando, meu filho, quando você nascer, se você assistir isso aqui, não vem de ter outra mãe, não. Olha, Teria mais algum outro caso legal? Tem outras Com coisas relação- curiosas, né? Que também é É. inovação e tal, que é também a possibilidade de se mudar o gênero, né? Da pessoa, nome e gênero, né? E a lei fala hoje também, é um provimento também que teve, né? Então, na verdade, essa atividade é um mundo de extra- coisa, né? exatamente, No né? judicial. Assim, o interesse é desafogar o judiciário e facilitar também a vida das pessoas, né? E é melhor mais do que rápido. ficar lá no júri, né, professor? Não, o júri é mais legal. O júri é interessante. Olha, eu vou dizer, eu mudei de promotoria recentemente, eu estou recebendo 25 processos por dia para manifestar, então assim, é bem puxado. É, no Os júri pelo processos menos não tem- tem um bolinho de milho lá na hora do lanche. Tem um A, cafezinho no júri, né? a dificuldade jurídica dos processos que eu atuo assim é relativamente baixa, dependendo de um caso ou outro, mas assim o volume de serviço é muito grande hoje. Sim. Enfim, então a possibilidade de reconhecimento de gênero também, ou seja, né, a pessoa quando completa 18 anos tem uma coisa curiosa, que está na lei, isso já é antigo, né, mas é um negócio interessante porque assim a gente recebe um nome quando nasce pelos pais. Isso. Quem escolheu o nosso nome foram os pais, não foi a gente. Quem vai usar é a gente. Uhum. Né? Exato. Então, por isso que a lei já fala que seu nome fazer você passar ridículo, tal, você pode mudar a qualquer tempo. Inclusive, Isso. eu tenho que trocar o meu. Só que eu estou por conta de passaporte, essas coisas, e eu vou esperar casar, né? Se Deus quiser, até ano que vem eu vou casar. Vai, Por aham, favor, vai pode mandar sim, aí, vai por favor, sim. seus currículos. Certeza que tu vai. Você tá, é o terceiro episódio que eu tô falando isso, eu não tô gostando. Tu vai sim. Enfim, aí Vai. quando eu casar, eu vou trocar tudo, porque meu nome é Giovana, é Vitória Giovana, Jovana. E eu uso meu nome artístico, Artístico. Ela fala Giovana. Giovana, que todo mundo erra, eu já deixei o erro. Outra coisa interessante, esses casos que nós estamos tratando, se a mãe chegar e falar, quero fazer isso, ela procura diretamente o cartório, procura o Ministério Público? Não, então, na verdade, como- assim, para fazer a mudança de nome e gênero, Uhum. é um pouco mais complexo, né? Se a pessoa for menor de 18 anos, tem que ter anuência dos representantes legais, pai e mãe, né? Já teve Menos de algum caso? 12 anos não pode, tem que ser pelo menos 12 anos de idade para fazer essa mudança. Não tem como, em hipótese Não, alguma. menor de 12 anos, não. Se o nome, nós estamos falando aqui de gênero e nome. Perfeito, certo. Se o nome fizer a pessoa passar por Vixe. ridículo, pode ser mudado a qualquer momento. Não é disso que eu estou falando. Aham. Agora, tipo assim, a pessoa nasceu biologicamente do sexo masculino e ela se identifica como do sexo oposto, por Isso. exemplo, feminino. Ela quer mudar e é reconhecida na sociedade, na escola, como tal, né? Ela chama João, mas ela quer chamar Maria. Certo. E pode ser feito isso. Se for maior de 12 anos, pode. Entendi. Vai ser feito Desde que estudos. autorizado seus pais. Autorizado. Não, juntamente com a anuência dos pais. E, obviamente, não é só isso, né? Tem que ser feito exames psicológicos, tem que ter toda uma Mas, uma professor, demonstração. já teve algum caso aqui? É tudo extrajudicial. É Mas- feito no cartório. Mas é um procedimento Vira-se o- interno do cartório. do Não, cartório amor, que junto vai. com o Ministério Sim. Público. Sim, não, eu digo- Começa no cartório, é um procedimento extrajudicial do cartório, que daí, nesses casos, é encaminhado por expressa por disposição legal ao Ministério Público. Que aí dá o aval para Exatamente. Legal, se Exatamente. Mas então é manifesta. possível dele mudar o nome e o sexo também. Já teve algum caso assim? É porque eu só Não, atua lá é 3 toda- meses, É toda né? semana. Disso? Caso não, é toda semana. Desse caso? Desses menor casos? de idade, o pai assinar e tudo mais? É Direto. sério mesmo? Então, tem que ser- Caraca, velho. Eu sabia não. Não, eu tô falando que realmente. Não, uma eu também coisa nem que eu foge sabia, do não, da- pô. realmente Agora, ninguém- É aquela coisa Uma de bolha, né, gente? corriqueira? A gente tem É, muito. outra Eu não coisa sabia que que era ninguém- eu também corriqueiro. sabia. Ninguém não, sabe, também, assim, jamais. todo mundo pode mudar o nome, né? Quando completa 18 anos. Isso. A pessoa do direito sabe, né? Mas as pessoas, no geral, Sim. Legal. né? Quando Então é interessante. mas a legal é a teoria, a ideia disso, né? Como a gente não foi a gente que colocou o nome,
Por isso que a lei faculta da gente poder mudar, se a gente não gostar. Mesmo que o nome, você se chama Pedro, você quer chamar Joaquim. Pode? Pode. Você tem 1 ano para fazer isso quando você completa 18 anos. Uma pessoa que entende de construção. Ah, é verdade. Né? Isso aí. E se ele entende de construção, com certeza ele já comprou material de construção lá na Tende Tudo, material de Ei, construção. coisa boa. E se Não sabe o que é bom. E se ele não comprou, ele não sabe a parceria Ei. que vai ser agora. A partir de agora, ó, facilidade tem de e a tudo, parceria meu que vai ter na amigo. vida dele. Vai ganhar, já, vai dar dinheiro agora, hein? Agora sim. Então já sabe, gente, precisou construir, precisou reformar, tem de Tem de tudo ao tudo. seu lugar. Rimou, meu amigo. Ó, interessante aí, ó, pro pessoal aí, ó, se quiser também, interessante, é um tema legal. Oi, Vitória. Mas, gente, Já passou, já, você que tá passada, minha filha. não, meu amor, mas pode. E teve uma atualização Giovana. agora recente que você Giovana. pode fazer alteração sem motivo nenhum. Teve uma alteração agora, não foi? Recente, esse ano. Pode. Que você pode mudar sem motivo. Uma única vez. Uma única vez. Então tem, depois eu passo Uma única Filho vez. original. Legal. Entende de financiamento, não. Entende de finanças. Entendendo de finanças, ele sabe que a melhor forma de você investir o seu dinheiro não é em financiamento, quando você quer comprar uma casa. Empréstimo, E não, sim, Carro. empréstimo, pelo amor de Deus, Não gente. faça, gente. Vão lá na Ademicon e façam o seu consórcio. Zé- Pra você conquistar a sua casa, você conquistar o seu carro, você conquistar a sua Lá tem viagem. lua de mel, tem lancha, você Eita, pode... Felipe velho. vai pra Punta Cana O que você agora. quiser, meu amigo. Não sei com que dinheiro, Também mas nem com eu certeza sei. foi lá na Ademicon pra fazer o consórcio dele. Legal. Olha aí, Bom, gente, agora, Surra de depois de uma conhecimento. surra de conhecimento, Cara, que- gente, cara é o nosso pessoal aqui, o Ianzinho tá aqui, tá com a boca aberta, minha filha, babando, porque aprendeu um monte de coisa. e Vai contar mudar o pra todo nome, mundo. vai mudar o nome dele. Hoje ele vai chegar lá no... É porque hoje é sexta-feira, então hoje ele vai chegar lá na Bom, eu galerinha quero- dele e falar assim, gente, tem um monte de conhecimento aqui, vocês sabem que você pode mudar de nome. Deixa eu agradecer aqui meus alunos aqui, meus ex-alunos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer. Ex-aluno Nossa. não, a gente aprendeu que são hoje. Desejo, Ainda continuamos sendo alunos. desejo aí sucesso aí na carreira de todos vocês e aqui também essa iniciativa que é muito legal, muito hoje em dia é tudo em rede social mesmo, né? Eu acho que pode transmitir alguma coisa por essa via aqui é legal para todo mundo. Professor, Obrigado se pelo for para convite. desejar alguma coisa, deseje o seu conhecimento. E se for para desejar alguma coisa financeira, deseje sua conta bancária. A gente recebe em nome Recebo. de Jesus. Obrigada, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau.